Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, né? Hoje eu faço parte, né, do canal Mesa de Debates, né? E vamos, né, fazer a discussão da parte esportiva, né? Tá do canal entrando, né, na questão novamente da Fórmula 1 e do automobilismo, da qual a gente, né, eu e o parceiro do canal Lucas Costas, né, abordamos entrevistas, né, fizemos, né, post corridas, né, do ano passado e vamos dar continuidade, né, a, a tratar de automobilismo, mas também tratar de outros esportes, né? Por quê? Porque daqui um pouco mais de um mês, né, a Fórmula 1 vai começar. Esperamos que comece, né, no Bahrein, né, que por mais que o problema, né, do coronavírus seja um problema grave, sério, que tudo aconteça conforme tudo aconteça bem, né, nessas corridas e que não atrapalhe igual atrapalhou no ano passado, embora, né, a gente sabe que pelo motivo. E para a gente, né, falar um pouco, né, do começo de temporada e de outros temas a mais, eu trouxe aqui, né, o Gabriel Calvinelli, né, para falar, né, de do que ele acha da temporada, né, qual que são as impressões dele dessa temporada que vai acontecer, e de outros temas também, de brasileiros na Fórmula 1, futuros brasileiros na Fórmula 1, né, um pouco de automobilismo brasileiro e tudo mais. Gabriel, por favor, antes da gente começar, se apresente. Fala, Gui, beleza, cara? Primeiro aí, obrigado pelo convite. Bacana estar aqui com você para a gente trocar uma ideia aí sobre o automobilismo, né? Que a gente, como você bem colocou aí, que a gente tanto ama. Então, já vou aproveitar para me apresentar e já vou deixar o Instagram, beleza, Gui? Que aí a galera já pode, já vai discordando do que a gente está conversando aqui, ou concordando, já vai trocando uma ideia com a gente por lá também, né? Então, assim, eu sou Gabriel Gavinelli, sou editor lá do site F Mania. Hoje a gente é líder de audiência aqui no Brasil. Também o site mais lido aí em língua portuguesa, ali do maior, com mais audiência da América Latina. E é com muito orgulho que eu fui convidado por você, Gui. E eu falei que eu ia deixar meu Instagram. Então, e meu Instagram é @Gabriel_, bem antigo ainda, underline, né, Gui? Gavinelli com 2 L's. Pô, pode me seguir lá, pode mandar mensagem aí concordando. Eu acho fundamental, uso muito, viu, Gui, esse feedback da galera, essas ideias que a gente troca aí pelas redes sociais, já que a gente tem essa possibilidade hoje, para poder sempre tentar, não digo nem responder, evoluir, né, o papo aí e o conhecimento também sobre Fórmula 1. Gui, é um prazer estar aqui com você, cara. Sim, então podemos começar, né? Gabriel, o que você está esperando, né, primeiramente, dessa temporada da Fórmula 1? Puta, Gui, boa pergunta pra gente começar, viu? Cara, a gente teve uma temporada de 2020 fenomenal e eu espero que essa temporada seja melhor do que a temporada passada, né, cara? E aí eu vou me alongar um pouquinho, porque realmente essa temporada tem muita coisa aí que envolve, né? E talvez e tem tanta coisa que envolve que eu espero que eu não esqueça de nada, viu? Mas é real, cara. Então a gente, vamos começar pelos pilotos, né? A gente tem aí o primeiro de tudo, Sebastian Vettel entrando na Aston Martin, né? Temos o Sérgio Pérez entrando na Red Bull, só aí já matou a charada. E ainda tem de quebra o Ricardo entrando na McLaren e o Sainz indo fazer dupla com o Leclerc, né, lá na toda poderosa Ferrari, né, que a gente espera que esse ano também compareça mais. É uma outra expectativa aí que eu tenho. A gente soube no ano passado daquele motor super fast, que eles, assim foi apelidado, digamos assim, né, Gui? E, cara, isso eu espero que eles cheguem junto ali já para disputar as posições com a Red Bull, né, que é a segunda colocada. A Mercedes ainda deve, né, deve seguir esse domínio da era turbo híbrida, agora que fechou com o Hamilton. Então,
é muito provável que siga. A gente tenha novamente até risco aqui, a gente nem começou a temporada, mas dá para cravar o Hamilton como total favorito para ser campeão e conquistar o 8º título mundial. E aí a gente tem também, cara, essa parte traseira. Por que eu digo a parte traseira? Porque a McLaren foi terceira colocada no ano passado, né? Então, qual a normal aí que aconteça? O normal é que a McLaren busque esse ano para manter a terceira posição ou ser segunda colocada. E aí a gente tem uma segunda colocada que é nada mais, nada menos que a Red Bull, né? Que vem nesse ano de último ano com a Honda como fornecedor oficial de motores, né? Então, a gente soube também que eles passam a ser fornecedores, passam a ser clientes, na verdade, da Honda no ano que vem, depois que os motores foram congelados, né? Também no desenvolvimento, isso é outra coisa importante aí que a gente tem nesse tempero dessa temporada, né, Gui? Então, a gente tem lá, já dá para cravar a Red Bull ali na segunda posição, dificilmente não seja isso, ali lutando contra a Mercedes. E aí a McLaren tentando pegar essa posição também da Red Bull, e para isso a McLaren se equipa com os motores Mercedes, nada mais, nada menos que os melhores motores do grid da Fórmula 1, e com a junção do Ricardo, né, da experiência que o Ricardo traz de vários anos aí no esporte. Cara, eu falei que eu ia esquecer de alguma coisa, talvez eu esteja esquecendo. E aí a gente tem também, por outro lado, né, os pneus foram um problema em 2020, então a gente tem as regras se mantêm a mesma, né, Gui? Mas pequenas alterações aí foram feitas. Uma delas é a redução aerodinâmica, principalmente do chassi. Tem algumas alterações na traseira e também na frente do carro, pequenas alterações, mas que é esperado aí que caia 10% em eficiência aerodinâmica. Isso vai favorecer os pneus, então não deve ser um problema, né, que nem teve em 2020. Isso deve ser um pouco menos, né, esperado para esse ano. Então, cara, e fora isso, os carros também vão poder disputar um pouco mais próximo. E aí a briga do pelotão intermediário, só para fechar, Gui, é fenomenal, cara, porque ano passado a gente, se lá na frente, ali com a Mercedes, as coisas estavam frias, né? A gente não via muito ninguém atacando efetivamente a Mercedes, mas na parte de trás do pelotão da Fórmula 1, literalmente o bicho pegou, né, Gui? Então, e esse ano as equipes vêm com tudo, né? Então é esperado que essa briga se mantenha no pelotão, e acho que a gente tem uma briga muito forte ali para ver quem é a segunda, terceira do grid. Vale destacar a Renault, que vem com o Fernando Alonso. Eu falei que eu estava esquecendo, Gui. Eu estava esquecendo do Fernando Alonso, hein, cara? Então, assim, vem Fernando Alonso também, né, que se acidentou aí, mas foi atropelado, né? Às vezes o pessoal não sabe. Então, o Fernando Alonso, esses dias, nessa semana, a gente está gravando no dia 14, ele foi atropelado na Suíça, teve que fazer uma operação na parte superior da mandíbula, enfim, mas é esperado que ele esteja já na pré-temporada ali do Bahrein, entre os dias 12 e 14 de março, e também no início da temporada, no dia 28 de março. Ufa, cara, então é o que você falou, a expectativa, né, é imensa para uma temporada muito melhor do que a gente teve até em 2020, que foi uma temporada excelente, viu, Gui? A Honda, né, prometeu, né, que ia fazer um super motor para bater de frente com a Mercedes. Você acha isso possível? Cara, eu temo um pouco isso, né? Porque essa conversa foi a mesma da temporada passada, né? Se a gente lembrar, claro, a temporada passada teve ali todo aquele atraso por causa assim, da expansão da pandemia, da Covid-19, na qual a gente ainda está, infelizmente, passando por ela, mas enfim, a temporada foi adiada e a gente chegou ali na Áustria, né? Então, para a primeira etapa da temporada, com a Honda anunciando a gente vai chegar aqui já com atualizações e vai ser um super motor. E no fim, acabou que a gente viu totalmente o oposto, né? Foi uma atualização ruim, não funcionou. Eles tiveram que, aí na próxima corrida, eles, né, falaram, a gente consertou o problema. E a próxima corrida foi inclusive em Spielberg, e a gente viu uma queda muito grande da Red Bull da primeira para a segunda corrida, em termos gerais, né? A corrida foi melhor a segunda, obviamente, mas enfim, em termos gerais, a Red Bull não andou tão forte, dá para dizer isso, quanto na primeira corrida, indicando que o que eles fizeram foi nada mais nada menos do que retirar a atualização, voltar com a especificação antiga. E aí eles sofreram durante um tempo da temporada, né? Então, assim, a gente tem essa repetição, a Honda vindo, dizendo que está trazendo o motor de 2022, né? Já, como se fosse, assim, um super motor. Cara, quando a gente tem essa peça, no ano passado deu errado,
mas quem sabe a Honda não tenha aprendido até com o que ela fez no ano passado e realmente venha com uma atualização muito forte, né? Eu tenho um pouco de receio pelo histórico recente, mas eu acho que a Honda é capaz sim de entregar um motor forte para a Red Bull. E aí, cara, aí só Deus sabe, né? Aí a Mercedes vai ter que se cuidar lá na frente e principalmente as rivais, cara. Porque, como eu disse, a Red Bull, vou ser bem sincero, Gui, eu acho que a Red Bull, claro, ela almeja a Mercedes. Isso é óbvio, você tá em segundo, você. É o que eu falo, se vale para a McLaren, vale para a gente, né? Então você tem o seu trabalho, você quer aquele seu trabalho e se você puder subir, melhor. E a mesma coisa, os caras estão ali, Red Bull é a segunda colocada, então ela precisa manter a segunda posição e quem sabe alcançar a Mercedes ali na dianteira, né? Então, e ela sabe que, ó, a gente falou aqui, a McLaren vem com tudo, com essa motorização Mercedes, a Red Bull não, desculpa, a Renault também, a Renault, ela vem com esse pacote com o Alonso e tudo, mas ela foi a equipe do pelotão intermediário que mais cresceu no final da temporada passada, cara, né? Combinando com os pódios do Ricardo. Então a Renault também vem para brigar com isso. A Aston Martin, cara, que é a antiga Racing Point, passa a ser chamada Aston Martin ali, tem todo o Lawrence Stroll ali por trás, investindo muito dinheiro, trazendo o Vettel, cara, que é um tetracampeão mundial, só um tetracampeão mundial, um cara muito talentoso, um cara que sabe mexer no carro. Então, assim, eu acho que a Aston Martin tem um pacote também muito forte. E a gente sabe, além disso, a Aston Martin, cara, eles, por exemplo, a Racing Point, né? A Racing Point perdeu 14 pontos no campeonato de construtores, né, em 2020, porque ele usou o carro, a gente apelidou de Mercedes cor-de-rosa, né, Gui? Você deve lembrar disso ali, que foi um carro praticamente uma cópia ali do W10, que é o carro da Mercedes de 2019, então muitas peças a Racing Point trouxe para o carro de 2020, né, até que chegou para o apelido chegar a ser Mercedes Rosa, e é esperado isso para 2021 agora, que algumas peças da Mercedes novamente sejam utilizadas no carro. Então, os caras estão com tudo, cara. É uma temporada que tem muita coisa para a gente poder ver aí. Com certeza, estou muito ansioso aí para que esse começo seja logo, viu, Gui? Sim. Você fala do Fernando Alonso, né? Eu vou falar uma coisa para você. A impressão que eu tenho, né, que o Alonso, né, nesse retorno da Fórmula 1, vai desempenhar um papel mais ou menos parecido que o Schumacher desempenhou, né, fez na Mercedes no retorno, né, da equipe Mercedes. Você acredita nisso ou você acredita que o Alonso pode tirar um pouco a mais? Ah, cara, eu boto muita fé no Alonso. Boto muita fé. Eu acho que não. Acho que ele não vem para ser igual o Schumacher foi ali naquele retorno à Mercedes. Realmente, né, o retorno muito aquém do que foi o Schumacher, né? Que a gente viu. Eu tenho 35, 36 anos já fiz 36 anos. Cara, eu acompanhei essas corridas, a gente acompanha muita coisa de replay, enfim, mas eu vi mesmo, né? Acompanhei as corridas diariamente do Schumacher, cara, né? O Schumacher era ele tinha um grande carro, mas ele era muito fera em vários sentidos. Eu sou muito fã do Schumacher, inclusive, e eu acho só que realmente não dá para discutir que o retorno dele para a Mercedes ali foi, né, não conseguiu superar o Rosberg, enfim. Mas eu acho que o Alonso não, cara. O Alonso, primeiro que o Alonso ele não ficou parado totalmente, né? Ele atuou, foi campeão aí da Le Mans, ganhou as 24 horas. Enfim, cara, eu acho que ele ganhou uma experiência de pilotagem. Ele vai ter um tempo de adaptação, mas acredito que, inclusive, a Mercedes, o ambiente Mercedes ali vai ser desculpa, Mercedes não, eu pensei no Schumacher, o ambiente Renault, né, vai ser uma coisa muito favorável para ele. Foi com o motor Renault que ele ganhou os dois títulos mundiais que ele tem. Então, assim, cara, eu acho que o Alonso ele talvez demore um pouco, a gente tem poucos testes e tal, mas eu vejo ele disputando. A Renault terminou nessa crescente, eu vejo ele chegando muito próximo aí do pódio, né? Eu acredito no Alonso no pódio, para falar bem a verdade, viu? Eu acho que o Alonso consegue pódio esse ano. A Renault vem numa crescente, boto fé no trabalho da Renault. Eu até tenho um podcast, se você me permite, eu vou divulgar aqui para o pessoal também, com o Carlos Garcia, ele que é o host, e a gente faz junto ali um bate-papo diário, chama F1 Mania em Ponto. Né? Então o pessoal pode, de segunda a sexta-feira, a gente faz todo dia aí.
E, cara, e lá por que eu tô falando dele? Lá para poder fazer a ligação de tudo. Lá eu tenho uma teoria, o Gui, que é o seguinte: eu acho que tudo que a Fórmula 1 fez nos últimos anos, cara, culmina para que a Renault desponte como a melhor equipe em 2022. O Garcia me cobra porque é arriscado, né? E com certeza essa afirmação é arriscada. Mas, cara, eu vejo isso acontecendo, cara. Eu vejo a Renault sendo a melhor equipe. Acho que vai superar a Mercedes, sim, quando os regulamentos mudarem, e boto muita fé nela, nesse pacote Fernando Alonso, cara. Acho que tem tudo para a gente começar a ver isso já nessa temporada. É arriscado isso, mas é o que eu vejo, Gui. Não tem jeito. Eu acho, eu apostaria mais na Red Bull para 2022, É, mas sempre. A Red Bull sempre, né, cara? A Red Bull sempre pode surpreender mesmo, né? sim. Red Bull é muito forte. Agora, Gabriel, vamos falar um pouco, né, dos novatos, né, que tem, né, que estão entrando na categoria, né? Nesse ano vão ser três, né? O Yuki Tsunoda, né? O Mick Schumacher, né? E o Nikita Mazepin, né? Qual que é a avaliação que você tem desses três novatos? Cara, é o Tsunoda, o Schumacher e o Mazepin. Sem dúvida nenhuma, cara, o Schumacher é o que tá numa melhora aí, né? Ele, além de. Ele já mostrou que ele é um grande piloto. Eu destaco aqui as largadas que ele fez, né, em 2020, foram sensacionais, cara. Então, se você pegar os replays aí das largadas do Schumacher em 2020 do Mick, isso é realmente impressionante. Claro, esse ano ele vai na Haas, né? Então a gente sabe que a Haas do meio para trás ali, não vai difícil a gente imaginar ele até pontuando nesse ano, mas acho que ele pode adquirir muita experiência. A gente sabe que o caminho dele é Ferrari, né, cara? É Ferrari. A gente não sabe quando, né? O contrato do Sainz, por exemplo, do Leclerc termina em 2024, né? Então, o do Sainz termina em 2022, né? Quem garante que ele mostrando ele com 2 anos de experiência aí, ele não possa assumir o lugar na Ferrari? Na verdade, eu até acredito nisso, que ele fique aí nessa evolução e ocupe o lugar do Sainz em 2023, não sei. A gente tem que arriscar também, e eu vejo a Ferrari preparada para isso. Aí pode ser que o trem saia do trilho, né? Mas se o trem seguir no trilho, é isso, cara. O Schumacher vem para assumir nessa posição aí, talvez se não 2022, 2023, enfim, depende muito do que acontecer nessa temporada. Então, desses três que você falou, o Schumacher é o melhor. Cara, mas o Tsunoda, o Yuki Tsunoda, que vai para AlphaTauri, ser companheiro do Gasly, ele é, sem dúvida nenhuma, o melhor japonês dos últimos tempos aí, e ele é uma aposta da Honda desde muito jovem, né? Então a gente pode fazer um comparativo do Tsunoda com o Hamilton ali, que foi da McLaren, ali cria da McLaren, né? Enfim, conquistou ali o primeiro título, inclusive, o Tsunoda é isso com a Honda, cara. Então ele sempre foi uma cria da Honda, né? A Honda moldou toda a carreira dele e ele é muito talentoso, é muito rápido, cara. Ele vem num carro, a AlphaTauri, a gente viu o Pierre Gasly ganhando no ano passado, o GP da Itália. Claro, teve todas as circunstâncias da corrida, né? A vitória do Gasly não foi que a AlphaTauri foi não era o melhor carro, de longe não é, né? Mas é um carro bom, é melhor inclusive que a Haas, né? A AlphaTauri é um carro melhor, sem dúvida nenhuma, do que a Haas que o Schumacher vai pilotar. Então, o Tsunoda também é um cara que eu boto uma fé, cara, assim. Ele não tem talvez o impacto até que o Schumacher tenha, mas eu boto uma fé nele total, cara. Agora o Mazepin, velho, o Nikita Mazepin, né? Então o russo, Nikita Mazepin, inclusive a gente tem uma briga aí, porque a comissão russa foi punida lá por causa do caso de doping, né, Rogi? E provável que o Nikita. E eles não podem correr sob a bandeira russa, né? Ninguém pode correr sob a bandeira russa, essa é uma punição aplicada. E é provável que o Nikita Mazepin corra com uma bandeira neutra, né? Porque ele provavelmente não corra com a bandeira russa. Mas, enfim, ele é o russo e eu não boto muita. Não é que eu não boto muita fé, cara. O Mazepin, a gente sabe que ele chegou com muita grana, né, na Haas, desculpa, ele veio com muita grana, ele tem um pacote de dinheiro que foi certeza que foi muito determinante para ele conseguir essa vaga, né? Claro, a gente tem vários pilotos trazendo dinheiro nas equipes, mas eu acho que de todos que a gente tem de pilotos pagantes, que a gente chama, sem dúvida nenhuma, o Mazepin é quem trouxe mais a mala mais cheia, dá para a gente colocar assim, né? E ele não mostrou, cara, ele era ali para mim, ele acho que ele terminou na terceira posição na Fórmula 2,
mas eu acho que ele era ali para mim o quarto, quinto do grid que eu contrataria eu se eu fosse o cara lá, né? Pelo que eu vi, eu muito, por exemplo, o Drogovic para mim é muito melhor piloto do que o Nikita Mazepin. O Nikita Mazepin é um pouco mais rodado, né? Mas, cara, eu não boto muita fé. Ele vai ter que. Desses três que a gente falou dos estreantes, eu acho que esse foi o que veio mais por causa da grana mesmo. E, enfim, e é isso, cara. Vamos ver. Esse aí vai ter que provar, né? Ele vai ser companheiro do Schumacher. E a gente sabe, né, que o maior adversário na corrida, né? Você vai correr, você é uma equipe, o seu maior adversário é o cara que tá do seu lado, véio, porque você precisa ganhar dele, precisa já conquistar aquela moral na equipe e tal. E daí você tentar partir para um título, né? Enfim, para o título, para vencer, mas é fundamental derrotar o companheiro de equipe. E ele tem o Mick do lado dele como companheiro de equipe, então não vai ser fácil a vida dele não, e ele tem que provar, mas ele tem muita grana, né? Então é esse tipo de piloto Nikita Mazepin para mim, viu, Gui? Sim. A Haas, ela pode ter muita dor de cabeça, né, em torno do Mazepin, não querendo entrar, né, no extra pista, que ainda que eu reforço minha posição que seja fatos lamentáveis que aconteceu, mas dentro da pista eu acompanhando as corridas da Fórmula 2, o Nikita Mazepin mostrou ser um piloto bastante sujo, né? É. Será que a Haas não pode ter dor de cabeça em torno com ele? Cara, assim, é dor de cabeça, eu acho que eles já tiveram até, né? Porque você bem colocou esse lance que rolou na internet, o pessoal deve ter ficado sabendo, vou explicar aqui por cima, sem entrar muito em detalhes, mas ali teve um vídeo divulgado no Instagram dele com uma amiga, apertando os seios e tal, ficou uma situação totalmente, se complicou totalmente a vida dele. Eu não vou aqui dar opiniões sobre esse caso, só estou explicando para a galera, e isso a Haas já foi recebido por todo mundo né, com muita, assim, não vou usar estranheza, né? Todo mundo repudiou esse comentário, né? Esse vídeo, essa atitude do Mazepin. E a Haas teve que absorver a bomba, né? Então ela teve ali que foi indagada durante muito tempo se eles não iam mandar embora, o pessoal querendo que eles substituíssem o piloto, não deixassem ele entrar. No fim das contas, né? Eles esperaram um pouco ali a poeira baixar, digamos assim. E, obviamente, cara, a gente sabia que, né? Desde o começo, que eles não iam fazer nada de tão grave assim como o Mazepin, né? Seria ali uma punição interna, enfim, né? Mas não quero entrar se isso é certo ou errado, né? Deixa o pessoal escolher aí, mas foi isso que aconteceu, né? E aí já deu dor de cabeça para a equipe. E como você bem colocou, cara, a gente teve um lance aí na última corrida dele e do Drogovic, né? Foram 2 lances aí que a gente pôde provar aí do veneno, digamos assim, do Mazepin, que ele tacou o carro para cima do brasileiro, por pouco ali até não provocou um acidente, né? Poderia ser um acidente grave, com certa gravidade aí, trazer problemas tanto para ele quanto para o Drogovic. Mas é isso, cara. Eu acho que a Haas ela pode lapidar ele também, né, cara? Ele não é um mau piloto, né? Ele tá na lista, ele tava para trás, mas ele tem esse problema de ser um cara muito impaciente, que chega a ser um cara sujo em algumas ocasiões. Ele tem esse problema de comportamento, digamos assim, que precisa ser trabalhado, ele precisa melhorar, ele precisa lapidar as coisas melhor. Mas ele tem uma oportunidade, né, cara? Ele tem uma oportunidade assumindo essa vaga na Fórmula 1, é um sonho, muita gente, né? É o sonho de todo piloto de monoposto, né? Correr na Fórmula 1. Enfim, e ele tem a oportunidade de ser um cara bom, sabe? Ele tem isso na mão dele, vai depender dele. Acho que a Haas tem estrutura para trabalhar isso com ele, mas vai depender muito dele, o futuro dele na Fórmula 1 e como piloto e como pessoa também. Mas ele tem condições sim, viu, Gui? Gabriel, você falou que você acompanhou e que você é fã, do Schumacher. Eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Eu acompanho o Fórmula 1 desde 98. Tive a oportunidade de acompanhar o campeonato de 2003, né? Que o Kimi Raikkonen, né? Tão jovem, né? Disputou o título com o Michael Schumacher. Será que a gente pode ver uma disputa entre Mick e Kimi? Cara, dá pra gente, bem colocado, viu? Dá pra, bem colocado realmente, porque não é impossível, né? A gente
são duas equipes do fundo do grid e eles podem brigar, cara, né? Eles podem estar na pista aí repetindo essa bem colocada aí, bem lembrada, realmente uma disputa ali. O Schumacher, se eu não me engano agora, se não me falha a memória, foi por 2 pontos, né, Gui, que ele venceu o campeonato. Foi um ponto. Então foi alguma coisa assim, 1 ou 2 pontos. Eu lembrava disso, que foi realmente muito apertado. E a gente tem, né? Vamos ter esse embate aí, Raikkonen, uma coisa mais um tempero. Aí a gente começou falando disso, né? Sobre os temperos aí que a temporada oferece para o fã, né? E a gente tem isso, mais um embate que pode se repetir, né? O Raikkonen ainda original, ali, 42 anos na Fórmula 1, muito em boa forma e tal. E, enfim, e o Mick Schumacher, né, defendendo as honras do pai. Muito bacana, uma boa colocação, viu, Gui? Mas podemos ter, as duas estão lá no final do pelotão e não é que nem podemos, a gente vai ver muita disputa Haas e Alfa Romeo, sem dúvida, viu, Gui? Sim. Agora, Gabriel, vamos falar. A gente estava falando antes da gente entrar, né? Vamos conversar um pouco sobre brasileiros que estão na porta da Fórmula 1. Primeiramente, como que você enxerga Felipe Drugovich, né? Agora o Gianluca Petekoff, o Caio Collet, né? A gente também tem o Guilherme Samaia, que não sabe se vai continuar na Fórmula 2 ou não. E também temos, né, na Fórmula 4, né, não sei se continua, o Gabriel Portoleto, né? Como que você vê esses... Temos, cara. Temos o Igor Fraga ali também, que a gente não sabe desse ano, foi na Fórmula 3, o cara que eu sempre botei uma fé, assim, quando ele foi campeão do PlayStation, eu lembro que a gente fez um vídeo lá no começo da Filmania, lá no YouTube, e eu falei, cara, eu boto muita fé no Igor Fraga. E o menino foi chegando, né? O menino uso no lado, claro, do lado no melhor possível da palavra, né? Porque como fosse orgulho, né? Assim, um menino, né? Muito orgulhoso, assim. Aí ele vai chegando e tal, mas a gente tem o problema da grana, o Fraga e tal, é complicado. Mas, cara, eu tenho até medo de falar dos brasileiros e acabar deixando alguém de fora, porque enfim, vamos falar. Quem tem mais chances? O Drogovic, cara, né? Natural que ele tenha mais chance agora, pelo ano que ele fez em 2020 na Fórmula 2 já. Então, ele teve um excelente primeiro ano na Fórmula 2, vencendo corridas, várias corridas. E então, ele para 2021, então, para essa temporada, ele está numa equipe melhor, está na Uni, né? É uma equipe melhor do que ele estava na MP Motorsport, que é uma equipe mediana. E então ele tem tudo, cara. Eu acho que ele e o Schwartzman, né? A gente tem o Robert Schwartzman também, que é piloto da academia da Ferrari, também é muito talentoso. Ele tá liberando, né? Ele tá ali no bolo para entrar na Fórmula 1 também, junto com outros ali da academia da Ferrari. Então a gente provável, eu chuto, né, um embate aí entre Drugovich e Schwartzman, são os dois. Só que aí, cara, a gente tem um problema, né? O Schwartzman, é o que eu tô te falando, ele é piloto lá da academia da Ferrari, já tem todo um apoio. Com ser piloto da academia da Ferrari atrai patrocinadores também, né? Então, e aí o Drogovic, cara, a gente conversou com ele precisa de patrocinadores, ele precisa de dinheiro, ele precisa de mais grana ali para poder continuar. E a gente sabe que na Fórmula 1 como é que tá rolando a coisa. O que eu torço muito, e já ouvi até rumores de que isso pode acontecer, o Drogovic disse que não tinha negociações, algumas coisas já tinham conversado, ele falou pra gente, na verdade, seria ele entrar para uma academia, cara, né, da Red Bull, enfim, da Renault, que são as grandes que a gente tem aí, mas até assumir alguma coisa na McLaren, já ouvi muitas conversas nesse sentido, do Drogovic assumir algum papel ali na McLaren, acho um caminho muito bacana, muito, né, muito legal seria. Mas então ele, sem dúvida nenhuma, por tudo isso, ele é o cara que tem mais chance no momento, né? A gente vem na Fórmula 2 também, tem o Gianluca Petekoff, cara, ele é um puta de um piloto, a gente falou dele no briefing, né? Eu ia falar que a gente já falou aqui, mas não, a gente falou dele no briefing. Cara, ele é um moleque centrado, lógico, sempre no bom sentido, centrado demais, ele é muito profissional, cara. Desde menino ele aprendeu também, né? Igual esses todos que a gente está falando, Drogovic também, né? Desde menino, aprendeu o que é ser piloto, como agir, e e o Petekoff, cara, ele tem uma aura assim de você conversa com ele fala as coisas, você pô, pode crer.
Ele é eu boto muita fé nele, cara. Eu acho ele um cara muito foda, vou usar essa palavra aqui, que realmente ele é um dos caras aí que a gente tem na fila enfim, acredito muito nele. Só que a gente tem esse problema da grana, mas acho que esse ano ele vai lá na Adrian Campos, que é uma equipe igual ao Drogovic, meio de campo ali. Então é complicado, cara, né? Ele tem que, a gente fez uma coletiva com ele lá, eu fiz lá no F1 Mania, e perguntei para ele, falei, cara, você sabe que tem uma responsabilidade grande, né? Você dar esse pulo, foi campeão ali da FREC e depois você subir agora para a Fórmula 3, é uma oportunidade. E aí ele respondeu, cara, que ele sabe da responsa que é. Eu perguntei só para ele responder isso, porque eu sei que ele sabe, né? Como eu te falei, ele é um cara muito bem estruturado, assim, em vários sentidos. Então E aí tem isso, cara. Ele falou, eu sei, mas era a oportunidade que eu tinha, eu recebi esse convite, era o que dava, era o que e eu tenho que agarrar a oportunidade que eu tinha com unhas e dentes, mais ou menos isso. Então ele também tá aí no bolo, né? O Samay ainda não anunciou, mas é provável que ele anuncie na Fórmula 2 também. E é outro, cara. O Samaia, ele ainda não brilhou tanto que nem esses nomes que a gente brilhou. Mas certamente, se ele tiver uma boa temporada na Fórmula 2, ele se credencia aí, né, sim, a assumir uma academia de pilotos, um piloto reserva, né? Que a gente sabe também que é importante terminar lá na frente, né, Gui? Porque o cara tem que ter a superlicença, velho, né? Então tem que ser campeão, tem que terminar nas primeiras posições, somando os pontos aí para que o cara tenha a superlicença. O Petekoff até tem, né? O Gianluca. E aí a gente tem, assim, tem o Pietro Fittipaldi, cara, que bateu lá na Haas, mas teve esse lance da grana do Mazepin, mas é um cara que pode a qualquer momento pintar no grid da Fórmula 1. O irmão dele, o Enzo, né, foi inclusive o Enzo hoje foi segundo colocado no GP Virtual de São Paulo, né? Bacana pra caramba, ali terminou atrás do Russell, mas ele foi campeão dos pilotos no virtual, foram 3 etapas, terminando com o GP de São Paulo em Interlagos virtual, e a Haas foi campeã, né, conseguiram aí o prêmio de $100.000, que vai ser doado para caridade. Foi um evento muito legal que a Fórmula 1 fez e que teve os dois brasileiros, porque era Enzo e Pietro Fittipaldi dividindo aí a dupla de pilotos da Haas para o campeonato. Foi essa, eles conseguiram o título entre os construtores, né? Foi a melhor equipe, e o Enzo conseguiu o título entre os pilotos também, além disso, né? Correu demais e tal. Foi muito bacana a gente ter visto aí o Enzo. Então, sim, tá no caminho, cara. Só que para esse ano ele vai para os Estados Unidos, né? Vai para os Estados Unidos. Ele não ficou na Europa, ele saiu também da academia, assim como o Petekoff saiu da academia da Ferrari, né? Não tem vínculo mais com a academia, eles tinham, não tem mais. Ele está nos Estados Unidos, mas é a mesma, né? E aí outro cara que eu queria citar, mas ele pode a qualquer momento também. Ele disse que ele está lá, mas que o sonho dele continua sendo, né, correr na Fórmula 1. E sim, ele é um baita de um moleque também, feito desde o começo, assim, sabe muito do que faz, sabe muito do que fala. Tem o nome do Fittipaldi, que é um baita de um apelo. O Fittipaldi é muito respeitado no mundo todo do automobilismo. O nome Fittipaldi, né, é muito respeitado. Enfim, também é um cara que pode chegar. E tem o Dudu Barrichello, cara. Né? O Dudu também esse ano faz seu primeiro ano na Europa. E é um moleque que pode... Né? E, cara, assim, eu vejo muita similaridade dele com o Rubens, pai dele, né? E, assim, cara, eu sou um grande fã, assumidamente, assim, do Rubens Barrichello. Eu, como jornalista, até quando eu vou participar das coisas, eu penso assim, cara, puto, o Barrichello vai estar aí, eu tenho que dar uma abstraída um pouco, porque eu sou, assim, puta, cara, muito fã, torci demais pelo Barrichello, perdi a voz demais pelo Barrichello, cara, então, e eu vejo o Dudu um mini Barrichello, tá ligado, cara, no melhor sentido, que o Dudu não se ofenda, né, com isso que eu tô falando, porque não é a ideia, e a verdade, cara, é que é o seguinte, eu tenho filho aqui também, né, e o filho, cara, ele é sempre um pouco melhor que você, mano. Essa é a grande verdade, cara. Ele é em tudo, ele é um pouquinho melhor, velho. Eu tenho certeza que o Barrichello, o Rubens, concorda com isso que eu tô falando. E o Dudu é tipo isso, cara, né? Então, e aí ele tem também o nome do pai dele, né? Que ele soube administrar muito bem, cara, né? Já falou sobre isso, sobre administrar esse nome Barrichello. E, enfim, que é uma responsabilidade, mas quando você encontra aí a plenitude de saber, vou colocar essa palavra, de saber administrar as coisas, né, aí você consegue usufruir também disso,
né? Eu acho que é um pouco o que o Fittipaldi, o Enzo, o Pietro também fazem, né? Souberam trabalhar isso e aí podem aproveitar um pouco disso, porque a gente sabe, cara, dá uma pequena vantagem, é um nome respeitado, é um nome conhecido, que atrai patrocinadores, né? Hoje é muito importante isso. Cara, e é isso, eu falei do Fraga, espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas a gente tem uma safra de pilotos brasileiros, vou colocar assim, uma geração de jovens brasileiros. O Caio Collet também, né, mais um ano esse ano, ele faz de novo, né, foi um dos caras que, por exemplo, o Felipe Massa, né, já indicou, falou, eu boto muita fé nesse cara, eu vi ele desde pequeno, correndo, então também é outro que tem aí, a gente tem, ele é piloto da Academia de Jovens da Renault, né, esse ano ele corre de novo, vai correr na Fórmula 3, né? Então tá nessa escadinha, né? Tá nessa escada também. Esse ano corre Fórmula 3, vai ter ele falou durante a coletiva também dessa última semana, que foram os anúncios, né? A gente está nesse começo. Ele falou: olha, cara, eu sei que é a responsabilidade que eu tenho, né? E eu tenho que vencer meu companheiro de equipe, né? Que é um cara da Renault também, que tá ali junto com ele, Victor Martins, né? Então, é isso, cara. E tem tudo para vencer e tem tudo para continuar crescendo. Então, a safra de brasileiros é boa. Mas se você tiver que pegar os patrocínios que a gente tem hoje, eu diria que ó, o Drogovic, ele tá ali, mas para ele pular para a Fórmula 1, ele vai ter que. Ó, só que o Drogovic, cara, a gente corre o risco positivamente de alguém. Já falei isso para ele, cara, porque eu boto fé. De olhar e falar, cara, esse cara a gente precisa trazer. Quanto custa para trazer esse cara aqui? Eu vejo isso acontecendo com o Drogovic, sabe? Dos caras quererem ele e disputarem ele, e enfim, ele poder até não ser piloto de academia e pular para ser piloto já de uma equipe, porque ele é um cara também muito diferenciado, né? Mas é isso, cara. A gente tem aí também o Caio Collet com patrocínio da Renault, ele é piloto de jovens da Renault, já aplicou a Renault, aplicou muita grana nele também. Ele é empresariado pelo Nicolas Todd, ninguém mais nada menos que o Nicolas Todd. Então, cara, são esses nomes que a gente com certeza vai ver pingando aí na Fórmula 1 nos próximos anos. Eu queria que todos, mas a gente sabe da dificuldade, mas eu torço para todos aí, viu, Gui? Sim. Agora, saindo um pouco da Fórmula 1, falando de outras categorias, o que dá para esperar, fazer um resumo por exemplo, da Fórmula Indy, da WEC, né? E de outras categorias, até mesmo como a Fórmula E, o que se espera? Cara, a gente tem, por exemplo, do WEC, né? Ainda não é oficial, mas é provável que o Pietro Fittipaldi corra no WEC esse ano, né? A gente tem o WEC são corridas aí sempre muito é difícil dizer quem vai vencer, né? Claro, a gente tem a Toyota ali, né? Mas tirando o pelotão da Toyota, ali é difícil dizer até entre a Toyota, às vezes a briga ali que rola é intensa, né, cara? E agora na Fórmula E, velho, aí a Fórmula E eu vou trazer. A gente teve aqui, por exemplo, o ano passado, foi um ano, a Fórmula E, cara, corre no circuito de rua, né? E ano passado a gente teve a pandemia, aí então é muito difícil você interditar ali os circuitos, então a Fórmula E teve que se virar. Fez até aquela sessão de corridas, que foram 6 corridas seguidas em Berlim ali no final do ano para poder terminar a temporada, mudaram um pouco o layout, mas isso deu uma queda, né? A Fórmula 1 conseguiu fazer 17 corridas, né? Desculpa, eram 22, conseguiu fazer 17 corridas, então no fim até que rolou. Mas para a Fórmula E foi um ano, eu não vou dizer parado, mas foi um ano complicado, 2020. Agora em 2021, eles estão querendo, já que a gente começa já com as corridas em fevereiro, dia 26, 27, lá em Aldiriá, né? Eu espero que eu não tenha confundido o calendário aqui, não estou. Mas enfim, acho que é isso mesmo, dia 26 e 27 eu sei, e acho que é em Aldiriá também. E aí, cara, a gente tem o Sérgio Sete Câmara lá, né? Que é um desses brasileiros que, por isso que eu até não falei dele, né? Porque eu ia deixar, imaginei que a gente fosse seguir algum papo aqui sobre outras categorias e eu queria falar do Sérgio Sete Câmara, né? Então, que foi um cara que chegou também ali na Fórmula 2, né? Teve bons anos na Fórmula 2, mas não conseguiu dar esse pulo para a Fórmula 1, né? E aí ele reconhecidamente, não que ele não objetiva isso ainda, que seja uma coisa impossível, né, cara? Mas ele optou por uma carreira ali na Fórmula E, que é muito possível, né, cara? O Lucas de Grassi, que é outro brasileiro que a gente tem correndo na Fórmula E, ele sempre destaca isso, que a Fórmula E é a categoria que mais paga os pilotos, né? A gente sabe que na Fórmula 1 tem muito piloto que corre ali levando dinheiro, sendo que na Fórmula E todos eles recebem para estar ali. É uma categoria muito profissional, né? A gente tem
várias equipes, tudo bem, e várias montadoras, né? É a categoria que tem mais montadoras. Assim, muita gente torce o bico para a Fórmula E, sabe? E, de certa forma, eu entendo, cara, porque são corridas diferentes, né? Ela é tipo uma corrida de kart, vamos dizer assim, né? Se você vê uma corrida, uma Copa São Paulo ali de kart, um Campeonato Brasileiro ali, aqueles karts a milhão, e os caras pertinho, passa um, passa outro, é uma loucura. E a Fórmula E é um pouco isso, cara, porque são corridas apertadas e realmente elas não parecem nada com a Fórmula 1, a não ser por ser assim, carros, né, tentando correr o mais rápido possível. Só porque os circuitos não se parecem, as tangentes das curvas não se parecem, os carros, enfim, são, né, quilômetros de distância. Então a galera, principalmente o fã da Fórmula 1, que seria assim, um principal nicho, a galera torce um pouco o bico para isso. Mas, por outro lado, cara, é muito dinâmico, então talvez isso atrai até mais público mais jovem, não sei, que é uma meta que a Fórmula 1 tem, e ela tenta ano após ano atrair mais os jovens. Então é isso, cara, a gente tem uma categoria muito bacana, tem o Sérgio Sete Câmara lá como piloto profissional, que é um baita de um piloto, ele vai correr na Dragon, é uma equipe ruim, assim, dá para dizer que é uma equipe dali do final do grid também, né? Da Penske também, tem envolvimento do Jay Penske, nunca conseguiu despontar, mas também a Fórmula E, a gente tem uma alteração, é muito dinâmico, né? Tudo pode acontecer. E temos o Lucas de Grassi, cara, é o último ano da Audi, né? A Audi anunciou, junto com a BMW, que eles vão deixar a categoria no final desse ano, a Fórmula E, então vai ter menos 2 montadoras. A Fórmula E já até deu um contra-ataque, digamos assim, colocou uma multa. Então, a partir de agora, as equipes que saírem, né, eles precisam pagar uma multa. Eu não sei se a partir de agora, se tem uma data específica que entra, mas é isso. Isso daí já foi até aprovado. E é isso, cara. É uma baita de uma categoria com muitos brasileiros. E a IndyCar também. Na IndyCar a gente tem aí o Elinho vai correr. Cara, então eu curto demais IndyCar também. Eu não cubro diretamente de cara algumas coisas ali, mas é uma categoria que sempre promove disputas incríveis, né, cara? E a gente tem o Tony Kanaan correndo também, nos road courses ali, umas corridas. Tem agora, inclusive essa semana, o Elinho anunciou mais um GP, né? Ele vai correr no GP também. Foi uma notícia muito bem recebida, porque o Elinho, não tenho palavras para dizer do Elinho, assim, em termos de piloto, em termos de pessoa também, e, enfim, e de nome do que ele representa para o automobilismo brasileiro e o quanto ele é querido lá fora também, né, cara? Então, e eu queria fazer aqui um parênteses, porque a gente tem agora, em fevereiro, o Miguel Paludo, né? O Brasil já correu na NASCAR ali e tal, inclusive teve uma primeira fila em 2011, né? 2011, formada pelo Paludo e pelo Nelsinho Piquet, uma primeira fila, e em uma das coisas da NASCAR, e o Paludo volta esse ano, agora, em fevereiro, ele vai fazer 3 corridas na NASCAR também, esse ano, e a primeira agora no fim de fevereiro, todas em road courses, né? Então, assim, vai ser muito bacana, a gente tem os brasileiros aí, fora do Brasil, correndo a toda, inclusive hoje, né, a gente tem também o Marcos Gomes correndo ali foi campeão no ano passado da Asian Le Mans Series, né? Esse final de semana tá tendo corrida lá também. Vamos ver, amanhã ainda tem mais uma corrida, vamos ver como é que termina isso. Tem chances até de conquistar o bicampeonato. Então tem muita coisa para rolar isso fora do Brasil, porque dentro também o bicho vai pegar esse ano aqui no automobilismo nacional, viu, Gui? Sim. Agora mudando um pouco de assunto ainda, voltando para a Fórmula 1, né? Nesse ano a gente teve, né? A gente tem a pista, né? Da Arábia Saudita, né? No calendário e mais uma vez a pista, né? De Imola, né? Que é o GP de Emília-Romagna, né? Mas acho que para mim e para você é o GP de Imola, o GP de San Marino. É, 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 eu vou falar que aqui no site a gente dá Emília-Romanha, porque a gente dá o oficial da Fórmula 1, né? Mas se você fala Emília-Romanha, ninguém sabe o que é. Você acaba tendo que mandar um Imola depois, né, Gui? Não tem jeito. o GP de San Marino. Pra gente, já San tô com meus, Marino, é. já tô com meus 30 anos, então quando eu era criança, eu era GP de San Marino. E o GP de Sim. Portugal também. Eu queria que você comentasse sobre, né, essas pistas
E vou fazer um comentário sincero, né? Eu entendo, né, que a Claro. Fórmula 1 precisa, né, expandir para outros lugares, mas, cara, mas nesse ponto eu sou, digamos assim, eu sou tradicional, né? Eu preferia, tipo, manter as pistas, né, clássicas do que ficar inventando fazer corrida em Singapura, ficar fazendo corrida em Arábia Saudita. Como que você enxerga isso? Cara, eu ia. Qual que foi a primeira mesmo pergunta? Desculpa. Ao retorno das pistas, né, de Imola. Ah, tá. Não, eu queria falar isso. Bom, desculpa, porque eu queria falar. Cara, eu acho. Imola foi uma corridaça no passado. E Portugal, cara, eu elegi lá junto com o Garcia. A gente fez uma eleição, muita gente concordou com a gente. Foi a melhor corrida do ano passado, foi o GP de Portugal. Não sei até o que você pensa, né, Gui? Mas foi uma corridaça, cara, uma corridaça mesmo. Fiquei muito feliz, os portugueses ficaram muito felizes. A gente tem que é no Brasil, né? Nossos sites, a gente tem muita gente aqui, então nossos sites são o pessoal de Portugal, eles leem as nossas coisas. Eu recebo muita mensagem dos portugueses, cara. Então a comunidade portuguesa é muito ligada aqui nas notícias que a gente dá, eles consomem muito dos nossos conteúdos, cara. Então, assim, recebi aqui a galera também de novo pulando de alegria. Espero que possa ter gente, né, dessa vez. A gente sabe ainda que lá o negócio tá bravo também, como tá aqui, tá no mundo todo ainda, né? Mas, enfim, a corrida no dia 2 de maio, né? Para explicar para a galera, essa dia do 2 de maio podia ser, inclusive, no Vietnã, né, Gui? Ele estava em negociação para ser o GP do Vietnã, a primeira vez ali. Teve um problema no contrato, foi um problema de corrupção envolvendo a organização, né, lá no Vietnã. E aí o governo do Vietnã bloqueou, falou: não, a gente não vai fazer mais. Né, a gente não vai fazer mais. E aí a gente não teve o GP de Portugal. E aí, o que isso me traz, cara? Por que eu estou usando isso do GP de Portugal, entrar no lugar do dia 2 de maio, que era para ser o GP do Vietnã, cara? A gente aqui no Brasil, né, então a gente tem, ano passado, por causa da pandemia, a Fórmula 1 não correu no Brasil, e aí teve toda aquela briga lá, Rio de Janeiro e São Paulo, o Rio de Janeiro muito próximo de conseguir a corrida, enfim, não tinha um autódromo, no fim, enfim, aí teve o Karen interferindo para conseguir a licença ambiental ali. Estou resumindo bem aqui em 30 segundos, um minuto, porque é isso. E aí o Rio de Janeiro não conseguiu a licença ambiental, não fez o autódromo, no fim não conseguiu também o GP, e aí São Paulo fechou até 2025. Né, com 4 anos aí de GP Brasil, mais o contrato de São Paulo com a Fórmula 1, né, o Gui, ele tá bloqueado pela justiça, cara. O fato é que se o GP acontecesse no mês que vem, não aconteceria, porque a justiça bloqueou o contrato da Fórmula 1, né, ali da empresa ali da Fórmula 1 com a prefeitura de São Paulo, né, um contrato envolvia a empresa MC Brasil Motorsport. Então um contrato de 100 milhões a prefeitura pagaria em 5 parcelas, aí parcelado, né, de 20 milhões para essa empresa. E aí, então, a gente tem hoje o vereador Rubinho Nunes, até fizemos uma entrevista com ele no canal lá da F-Mania, quem quiser mais detalhes pode ver lá, mas a gente entrevistou ele e ele explicou tudo, o contrato que não é lucrativo para a cidade, enfim, várias coisas. Não estou colocando que é isso, foi as palavras dele, mas a gente tem um entrave jurídico, sim, para acontecer a corrida. E aí a gente poderia não ter o GP do Brasil, cara. Então, é isso. A gente tem esse calendário e aconteceu exatamente o que aconteceu com o Vietnã, né? Problemas envolvendo corrupção, a gente não sabe a série. E não tô, até assim, quero voltar as palavras um pouco, porque não estou dizendo que envolveu corrupção, né? Que foi o caso do Vietnã, mas a gente tem um entrave aqui entre organização local envolvendo um problema jurídico que pode, depende do que acontecer, a gente não tem a corrida rolando no Brasil. Então é um problema que a prefeitura vai ter que enfrentar. Muitos acreditam, né, que no fim as coisas vão conseguir esclarecer, porque tem a prefeitura de São Paulo tem todo um comitê jurídico ali para analisar as situações, então que elas podem, no fim, acabar sendo absolvidos. Mas hoje é essa situação e isso tem um pouco de temeridade para a gente aqui com relação ao GP do Brasil. Né? E aí, qual foi a segunda pergunta agora, Gui? Perguntando das pistas, né? Sim, Da de pistas Imola, e ruins, né? eu fiz o comentário de que eu sou
Eu sou um cara tradicional, eu entendo, né? Ah, sim. Porque a Fórmula 1 precisa, tipo, expandir os lugares para onde ela vai, né? Mas eu prefiro as pistas Sim. tradicionais. Por exemplo, Ah, cara, Você falou do Vietnã, né? Né, no tempo livre eu tenho oportunidade de jogar videogame, né? A pista do Vietnã é uma pista horrorosa. Desculpa, mas que, que porcaria! você gosta do Azerbaijão? Você gosta do Azerbaijão? Sim, acho É que ela. boa, não é? Aham. Eu ia usar ela como exemplo, cara. Eu assim, eu também sou igual você, né? Sinto, assim, por exemplo, igual o pessoal falou, Interlagos e tal. Eu falei, cara, é uma baita de uma corrida, nem só porque eu sou brasileiro, né? Mas porque é uma baita de uma corrida, sempre uma das melhores corridas, sempre acontece alguma coisa e tal, né? Agora, tem pista que eu acho que a Fórmula 1 ela insiste, e aí entra a parte da grana, né, cara? E eu vou usar um exemplo, Abu Dhabi, velho. Porque ainda a Singapura, que você citou, eu acho que ela ainda tem algumas coisas legais, sabe? Eu consigo ver ela até ali inserida, a gente sabe também da grana que rola, mas agora, Abu Dhabi, para mim, é injustificável, cara. E aí a gente sabe que é o lance da grana, né? Tá pagando lá, os árabes pagam uma grana violenta para eles receberem, e não pode ser qualquer. Não pode saber, é a última etapa. A Fórmula 1 tem que fazer de tudo para terminar lá. E eu acho a pior corrida, cara, do campeonato, sem dúvida nenhuma, né? Mas no geral, cara, a gente tem, por exemplo, esse ano, pistas boas. A gente teve no. O Bahrein é uma pista que muita gente também discute, mas a gente teve uma corrida boa esse ano, no ano passado, relativamente boa, não foi das melhores, mas não foi tão ruim. Né? E aí a gente vem, Imola foi uma baita corrida, estou tentando ir pela ordem aqui, estou olhando o calendário agora aqui. Então, o Bahrein é o Bahrein, né, mais ou menos, né? A Emília-Romanha, Imola, baita pista. Portugal, baita pista. Barcelona é ruim. Barcelona é ruim. Né? Corridas em Barcelona geralmente são ruins. Mônaco, cara, Mônaco é Mônaco. Quem não gosta do GP de Mônaco, me desculpe, cara, mas é a raiz da Fórmula 1, cara. Então, claro, é uma corrida diferentona, mas assim, que você não veja disputa na pista, Mônaco é Mônaco, eu acho indiscutível. E aí a gente vai para o Azerbaijão. Azerbaijão, eu gosto do Azerbaijão. Canadá, baita corrida. França, horrível. Né? Então, em junho, França é horrível. Áustria, bom. Grã-Bretanha é bom. Hungria é razoável. A gente teve boas corridas. Bélgica, cara, aí que vai. A Bélgica tem todo o Spa-Francorchamps, não pode ficar de fora do calendário jamais. Mas às vezes a gente tem umas corridas médio lá também, né? Enfim, mas é uma pista que não pode ficar de fora jamais, como eu bem coloquei aqui. Aí tem Zandvoort, né? Então, o GP da Holanda esse ano era para a gente ter em 2020, a pandemia também não tivemos, vai ser esse ano. Eu já corri ali no videogame também, igual você aí, deu uma brincada lá, e parece ser uma baita de uma pista, cara. Não sei em Sim. termos de ultrapassagem, mas parece ser um trajeto muito legal, tô curioso para ver. Monza é Monza também, né? Tem que estar sempre no calendário. Sochi é discutível, né? As corridas em Sochi são mais ou menos. Aí vai para Singapura, aí Suzuka, puta, tem que estar em todo o calendário de Fórmula 1. A gente vai aí depois vai para os Estados Unidos. Estados Unidos, o Cota, cara, é um circuito legal. Eu gosto ali. Se você jogar ele no videogame, é um baita de um desafio, cara. Um puta de um circuito difícil. Mas a gente tem aquela curvona 1. Eu gosto do circuito dos Estados Unidos, cara, né? Mas não entra na lista desses super tradicionais. México, Hermano Rodrigues, belas corridas, gosto do México pra caramba. Interlagos, ótimo. Melbourne, Albert Park, cara, dá para discutir um pouco aquela pista, né? Tem gente que não gosta muito. Assim, eu tenho até parentes, minha irmã mora lá, então eu vejo assim, pô, eu piro. Mas é uma pista que é discutível, né? Aí a Arábia Saudita, cara, a Arábia Saudita, eu vou ser bem sincero, eu vi alguns layouts desenhados, então é uma grande incógnita, né? A gente não sabe. Eu espero, cara, espero ser surpreendido, igual eu fui com o GP do Azerbaijão, né? Porque a gente entrou com o GP da Europa e o pessoal ali, pô, tem um circuito ali na rua. E eu lembro que eu fui assistir, ver a primeira corrida, assim, achando que ia ser, puta, cara, mano, e foi uma baita corrida. Eu acho que por isso que eu gosto tanto do Azerbaijão. Eu sempre falo muito do Azerbaijão, porque eu gosto das coisas do Azerbaijão. Eu espero que seja uma surpresa positiva. É possível, cara, né? Que eles construam um autódromo
legal ali nas ruas, mas é uma grande incógnita. E aí a gente fecha com a corrida que poderia não ter. Desculpa, que é Abu Dhabi, né, cara? Abu Dhabi, para mim, é a pior pista, sem dúvida nenhuma, dessas 23 corridas, dessas 23 que eu falei agora aqui para você, Gui. Certo. Agora, né, eu acho que é um dos temas que são bastante discutidos, né, em relação, né, à compra da Band, né, dos direitos de transmitir a Fórmula 1. Primeiramente, o que esperar, né, da Band e qual é o balanço que a gente tem, né, da transmissão da Globo? Cara, Globo é Globo. Não tô, né, Globo é Globo, eu não vou criticar a Globo, né? Pessoal meti o pau na Globo, eu acho sempre, assim, sou um fã do telejornalismo, da Globo, atuei muito tempo como produtor, né, também de conteúdo, também musical, enfim, mas com produção geral, e via toda a produção que a Globo faz. Eu sou um grande fã do trabalho que a Globo faz, mas eu acho que a Band tem tudo, cara. Depois do que virou, né, cara, vou colocar assim, porque teve uma época, né, que a Globo ia lá, ainda vai com a Mariana Becker, mas eles transmitiam, o Galvão e o Reginaldo transmitiam da cabine, né? Então, assim, um negócio, né, fenomenal, e a Globo fazia isso como ninguém, né? Igual faz ainda como ninguém, mas a Band ali hoje, tecnicamente, tem toda a condição, cara, de trazer um resultado igual e digo até melhor do que a Globo, cara. Por quê? Porque a Globo, ela tem toda a programação, tem muito produto ali na casa, os produtos acabam sendo muito bem trabalhados e, enfim, né, não dá para se deixar com muito espaço, assim, né? É aquilo e aquilo. Às vezes, por exemplo, pessoal, a gente não tinha um pódio na Globo, né? Durante algum tempo a gente não teve, depois passou a passar no Globo Esporte. Isso a galera, e eu me coloco nesse meio. Depois que foi pro Globo Esporte, tudo bem. Mas quando eu não vi o pódio, puta, é meio chocante. Você vê a corrida toda e não vê o cara. Tem gente que fala, puta, mas é o pódio, mas, cara, né? Eu quero pódio, eu quero ver o cara lá cantando o hino lá, levantando o troféu. E eu já acho que isso a Band vai poder trabalhar muito bem. Né? Ela tem uma maleabilidade melhor do grid dela. E assim, ela vem com a Fórmula 1 e ela vem com a Stock Car, com a Porsche Cup, que foi anunciado agora, e vem com a Copa Truck. Cara, é um pacote. E agora a Indy, né, também, a Indy ainda tá meio em dúvida, né? Mas é um pacote fenomenal de esporte a motor. E aí a gente tem lá hoje, como narrador, o Luke Monteiro, que é também um cara que dispensa comentários, aí manja tudo de automobilismo. O Regi Leme, que, né, é o Regi Leme que a gente sempre ouviu. Eu cresci vendo Fórmula 1 com o Reginaldo Leme comentando, né, cara, um mestre total. Né? E aí tem rumores de quem pode assumir, né? Hoje, inclusive, saiu que até o Rubens Barrichello pode entrar, Felipe Giafone também pode ser chamado, né? E aí a gente tem como narrador o nome do Sérgio Maurício pintando, né? Eles precisam de um narrador, não sei se vai ser o Sérgio Maurício, não sei quem vai ser, né? São rumores, mas eles precisam de um narrador. Mas eu acho que a Band pode trabalhar, inclusive, até melhor, né, a Fórmula 1 do que a Globo trabalhava, pelo espaço que eles têm. Mas, assim, cara, a gente espera, né, a Globo, ela tem um alcance, aí eu vou falar de alcance físico mesmo, né? A audiência da Globo, a Globo alcança lugares pelo nosso território que nenhuma outra TV alcança, cara, né? E isso sempre foi um grande trunfo da Globo, e ainda é. Então, eu espero, porque eu também vivo disso e também dependo disso, né? Eu espero realmente que o esporte continue tendo a popularidade que ele tinha com a Globo na Band. Eu acho que tem tudo para isso acontecer. Realmente, hoje eu vejo isso acontecendo, mas isso eu espero mesmo, porque isso é fundamental, né, cara? É fundamental. Se você, eu lembro de ter visto um filme, agora eu vou ficar devendo qual é a cena desse filme, mas que um pai chama o cara e fala assim: ó, a gente vai, vamos lá assistir a corrida. O cara, que é corrida? Não, vamos lá que passa na Globo. Né? Então isso ficou marcado na minha cabeça, porque Globo, né? Eu tô inclusive de quarentena no interior de São Paulo, cara. Se você liga a TV aqui com clips, tá? Com clips, você pega a Globo. Para você pegar a Band, o SBT, você tem que usar parabólica, né?
Então, para você ver, um clipe, você liga ali, a Globo funciona mais ou menos, o resto nem dá sinal. Então, tem um alcance muito foda e eu espero que isso continue com a Band, né? Até porque toda a cadeia do esporte a motor também depende dessa audiência, principalmente da Fórmula 1. Né? As nossas categorias também têm um público, mas a Fórmula 1, por tudo que ela sempre foi, tudo que é, a gente tem onde vem a maior audiência, né, cara? E aí, qual que foi a segunda pergunta mesmo, Gui? Você falou Não, acho isso, que eu você, estava aqui engatilhado, esqueci. Acho que eu falei tudo, né? Isso acho que aí. já falou tudo. Cara, eu espero É, que eu o, fiquei. eu espero que o Falei. Luke narre as corridas, né? Não o Sérgio Maurício, porque o Luke dispensa comentários. É É muito bom, cara. um cara que Muito bom merece também. uma projeção maior do Não, que. pô, seria muito justo, cara. Muito justo. Ele tá lá na casa até agora. Seria muito justo ele assumir. Agora, assim, são tantas corridas, né, cara? Não sei se um narrador, se eu estiver esquecendo, não tô esquecendo, não, né? Não tem um outro narrador de automobilismo lá, né? Então, assim, eles vão precisar de mais funcionário, cara, nem que seja para. E a gente sabe, cara, né, que o Luke vai narrar a Stock, cara. Isso é certeza. E ele narra já a Porsche Cup, né? Ele com o Sim, Thiago Mendonça, né? Thiago Mendonça comenta, ele narra de forma espetacular, inclusive, a corrida, o Luke, muito bom. Eu adoro, eu assisto todas as corridas da Porsche, são corridas muito bacanas. E é o Luke Monteiro que. Então, ele provavelmente ele assume esses dois produtos, né? Talvez ele assuma a Copa Truck também. Então, cara, eu acho que ele merecia demais, mas eu vejo a Band trazendo alguém aí para ocupar esse lugar, viu, Gui? Infelizmente aí pro Luke também. Agora não sei, posso estar errado, isso é um puro chutômetro da minha parte. A gente, como eu te falei, né, o nome do Sérgio Maurício foi um nome que o Flávio Rico trouxe até faz bastante tempo já. Em dezembro, novembro do ano passado, ele trouxe que poderia, já a Stock Car já estava anunciando, que o grupo já planejava alguma coisa, trazer um narrador e na época não veio, então até por isso essa história voltou à tona de novo, né? De fato, ninguém sabe se está havendo uma negociação ali. Mas a gente tem outros narradores bons também, cara, né? Jovens aí, não tão famosos assim, que quem sabe possa pintar algum aí, mas aí é difícil pensar que esse cara que chega novo, assim, ele vai assumir a Fórmula 1 como narrador, né? E aí eu sei que o Luke vai ficar na Porsche. Então, por isso que eu acho que chega um narrador novo também, viu, Gui? sim. É, agora, entrando na questão da pandemia, como que você avalia a atuação da Fórmula 1, né, em torno dessa questão? Cara, eu acho que, assim, eu fiquei no ano passado bem temeroso com o que poderia acontecer. E digo para você aqui, sem medo, que a gente chegou a conversar aqui, né? Então, o nosso diretor aqui é o Victor Berto, quem fundou a Fórmula F1 Mania. Inclusive, a gente comemorou 19 anos na semana passada, né? E tudo veio dele. A gente bateu um papo aqui muito sério no começo da pandemia, porque se a Fórmula 1 cancelou as corridas, né? E a gente tinha muito medo do que aconteceria. E um ano sem corrida, talvez quebrasse a firma, quebrasse a máquina, né? E graças a Deus, cara, que a Fórmula 1 conseguiu, né? Foi o primeiro esporte, se eu tiver errado, se não foi o primeiro, foi o segundo, mas acho que foi o primeiro esporte a conseguir internacional, a conseguir voltar a ter competições. Ou acho que aqui a NASCAR, né? A NASCAR teve, mas a NASCAR não é internacional, né? Mas a Fórmula 1 foi o primeiro internacional que teve. E aí eles conseguiram 17 corridas, Gui. Cara, para mim isso é um grande, tudo bem, fizeram ali a rodada dupla logo de abertura ali na Áustria, teve a rodada dupla com o GP de 70 anos também em Silverstone, teve a rodada dupla depois no final no Bahrein, usaram o Alder Loop lá, o pessoal chamou de oval, né? De oval que não tinha nada de oval, mas é o Walter Loop ali, o traçado alternativo, né? Ali do circuito. Foi uma corrida legal com o George Russell ali, enfim, assumindo a Mercedes, uma baita corrida. E é isso, cara. Então, a gente tem esse cenário também, voltando agora, né, cara? Sabe o que eu esqueci? Eu tava agora me lembrei aqui, cara. A gente tava falando da transmissão, e o legal que vem com a Band, cara, sabe o que é? Que a gente tem aquele serviço que antes só tinha lá fora do Brasil, aquele F1 TV Pro, né? O F1 TV Pro, cara, tipo, é um aplicativo que você baixa aí tanto para Android quanto para iOS,
você deve conhecer até, mas vou falar para a galera também que às vezes não conhece. E aí, cara, você ali vai poder acompanhar todas as corridas ao vivo, claro, é pago. O serviço pago parece que em torno de, né, o valor que a Apple vazou foi de R$ 27,90, R$ 28,90 por mês ou R$ 279 por ano, em 90, né? Foi esse o valor que foi vazado. A gente não é oficial, né? Isso É uma grana. isso em dólar ou, desculpa interromper, isso em dólar ou em Não, euro? imagina. E não, em reais. Isso em reais, convertido já para reais. Ah, tá. Não é. Cara, eu reconheço, porque é o que a gente tá falando. Não é igual você passar ao vivo na Globo, mas eu reconheço que é uma grana. Mas talvez os fãs que têm um pouco mais de acesso vão poder ter um aplicativo, um serviço que é muito para fã, cara. Então, o que é? Você tem ali no seu celular, no seu computador, enfim, todas as câmeras de pista. Você pode, é tudo sob demanda, cara. Então, largou. Você vai lá, clica no. E também tem as 20 on-board dos pilotos, e além do rádio, sem censura de todas as equipes, cara. Então você tá lá, começou a corrida. Então, o Verstappen tá em segundo, você clica no Verstappen, vê on-board do Verstappen lá, disputando, chegando no Hamilton. Ele passa o Hamilton, você troca on-board pro Hamilton, aí vê o Hamilton perseguindo. Então você é tipo o diretor de imagem, cara. Você vê a corrida da sua perspectiva. Ó, eu quero acompanhar a briga entre lá na quarta posição, sei lá, entre o Alonso e o Leclerc. Você pode ir lá e ficar acompanhando ali o tempo que sob demanda, né, cara? Então eu acho isso fenomenal. Eu não tive a oportunidade de testar e eu tenho muita curiosidade. Obviamente eu vou assinar o primeiro mês ali, vou pagar R$ 27,90, R$ 28,90, não sei, fazer esse teste. Mas e isso, cara, era um impeditivo muito grande, né? No fim das contas, quando a Band assinou aí, que, né, depois de 41 anos, então, ele indo lá para a Band, a Globo transmitindo, e a Band pegou isso, né, anunciou oficialmente o contrato, a gente soube que o aplicativo vai ser liberado aqui no Brasil. E isso era um entrave muito grande para a Globo não queria esse aplicativo, né, ela nunca falou oficialmente, mas a gente muitas informações saíram a respeito disso, e é isso, e isso foi um impeditivo, sim, um impeditivo. E agora a gente tem isso, com a narração em português, cara, os comentários também da equipe de pista, vem a Mariana Becker, aí a Mariana Becker já está confirmada. Então, cara, é um baita serviço para quem, claro, tiver essa grana para pagar. Fora isso, vai poder acompanhar também na tela da Band ao vivo. Então, cara, eu acho que isso é um grande trunfo. Eu espero que isso cative mais fãs, né? Traga os fãs mais para perto do esporte, eles poderem ter esse acesso aí total e pleno assim sobre a corrida. Aposto muito nessa aliança aí, né, da Band, passando as corridas ao vivo, os treinos passando no Band Esporte, e a gente tendo esse aplicativo que é pago, né? Não é para todos, quem puder pagar, podendo acessar e ver as corridas ali pelo F1 TV Pro com narração também em português da Band. Outra coisa, já que você citou, outra coisa que eu achei legal seria a Band transmitir a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Isso foi uma bola dentro Muito que. legal você falar isso. É muito Uhum. legal, cara, muito legal, porque assim, a gente estava perguntando, né? Eu estava aí com os pilotos aí, tanto o Caio Collet quanto o Gianluca Petekoff, a gente conseguiu bater um papo aí com eles. E, cara, isso é muito importante, essa visibilidade para os patrocinadores também, né, cara? Passar. Tudo bem que não é TV aberta, é na Band Esportes, mas, cara, já tá passando, a gente durante o tempo ficou sem, já volta a fazer. Se você ficar sem total, cara, passava na internet, no YouTube, mas, cara, você ficar sem a TV é complicado, né? E aí também para a Band, cara, começar a assumir essas corridas, eu não, né, imagina, o Brasil começa mal bem, dá uma audiência, enfim, não vejo até, né, se é na Globo, eu diria assim, não, a gente não tem essa possibilidade, mas como é na Band, tem essa maleabilidade que eu falei, eles podem até passar em TV aberta algumas corridas, se for o caso. Então eu vejo isso como um grande trunfo, os pilotos ficaram muito felizes, porque eles podem expor mais os patrocínios dele, então isso é muito importante para a roda girar, cara. Então, legal. A Fórmula 2 a gente chegou a ter, aí o Sport TV transmitiu até ano retrasado, né? Mas a Fórmula 3 não. Então a gente tem a Fórmula 3 e também a Fórmula 2, cara, pacotão aí que a Band vai apresentar pra gente, viu, cara? Sim. Agora saindo do plano internacional e indo para o plano nacional. E o automobilismo brasileiro? Como que você avalia como ele saiu da pandemia? Cara, também. A gente, enfim, conhece a galera toda aí que vive disso, que precisa disso para viver.
E acho que a Stock, a Porsche, a Truck, toda a galera aí do turismo nacional também se virou nos 30 e no fundo do kart também, e no fundo rolou um pouco, sabe, cara? Se você considerar que você estava no momento de pandemia, né, total, aí várias restrições, então acho que a galera se matou, cara. Até vou citar aqui um exemplo do grande amigo nosso aqui, do site grande amigo meu também, o Alexander Grunwald, né, que tem o canal lá, o Fórmula Grum, ele é um brodaço aqui, sempre tá dando aí dicas aí com a gente, tá sempre trocando uma ideia, e ele também trabalha na Stock Car, cara, e enfim, e ele disse que foi, quando eles terminaram o primeiro evento, né, eles se sentiram assim, tipo, cara, nós somos heróis de ter, eu gosto de replicar isso, até ele não vai ligar, porque são palavras dele, né, então se eu errar alguma coisa, me desculpe, mas é isso, né, cara, que somos, que se sentiram grandes heróis, com muita razão, porque assim, o que faziam em 4.000 pessoas, fizeram em 250, 300 pessoas, e conseguiram mobilizar toda uma cadeia, cara, que vai desde o mecânico que trabalha no carro, que tem a família para sustentar, toda a galera de pista, muita gente depende do esporte ao motor também, e a galera conseguiu se superar demais para poder realizar essas corridas, né, cara? A gente tem sob o comando aí esse pessoal do Rodolfo Siqueira, que também é um profissional fora de série, cara. Então, rolou demais, velho. Eu acho que a galera se superou demais para poder trazer esse entretenimento que é para todos nós podemos continuar trabalhando, né, cara? Então, assim, realmente foi um ano de superação para todo mundo, mas a Stock, assim como a Porsche, assim como a Copa Truck, todo mundo conseguiu arrancar lá forças, né? A gente fala, né, que é na dificuldade que a gente vê o nosso tamanho, né, o nosso poder. E eu acho que isso rolou muito com essa galera, né, eles conseguiram promover para todos nós uma continuidade de um trabalho. Então, assim, sou muito agradecido por todo o empenho de todo mundo que teve nesse ano para o automobilismo nacional rolar. Mas, cara, agora falando de coisa feliz, né? Não que isso seja triste. 2020 promete muito, né, velho, para o esporte a motor brasileiro, cara. A gente tem a Stock Car. Esse ano vai ser sensacional. A gente tem um Massa, não só porque o Massa vai correr lá, mas assim, a gente terminou uma temporada que foi muito acirrada em 2020, né? 2021, desculpa. Então o bicho vai pegar, cara, porque eu acho que vai ser tão bom quanto essa briga aí Chevrolet Toyota, o negócio tá muito acirrado, deve continuar nesse ano. Tem a adição do Felipe Massa, que não dá para descartar, o grande Felipe Massa, aí vai ali, tem embates ali, Massa e Barrichello, sensacional a coisa toda. E aí tem os grandes nomes da Stock Car, né, cara? Então, né, o Ricardinho Maurício, o Thiago Camilo, cara, um cara que luta pelo título há muito tempo, né? Bateu na trave de novo em 2020. A Ipiranga, né? A RC Mateis também, é sempre uma equipe que vem com tudo. Então a gente tem o Piquet com a equipe dele estreando, a MX Motorsport, né, cara? A MX Piquet Motorsport, né? Então, MX Piquet Sport, sei lá, alguma coisa assim. Desculpa se eu errei, mas é isso. E a equipe dele vem com o Sérgio Gimenez como companheiro de equipe. Então também, assim, o Piquet começou. A gente sabe que é estoque, cara. Até a pessoa fala do Felipe Massa, né? Não é fácil sentar lá no Stockão e sair tocando, não. Né? Mesmo o Barrichello teve um período de adaptação grande, então a gente pode esperar um período de adaptação também para o Felipe Massa, cara. Mas, enfim, promete muito o automobilismo nacional. A Porsche Cup, cara, é uma categoria que, em termos de competitividade carro a carro, é nervosa, cara. Por que eu falo isso, cara? Eu já sabia, né? O Denner lá trata muito bem a categoria, e eu vi, né, acompanhei aí através das redes sociais deles nesses últimos dias, eles colocando como que eles fazem com os carros, cara. Então, 60 carros, eles desmontam o carro entre safra, né? E montam de novo, fazem todo o serviço de pintura, todo o acerto do carro. Cara, então são carros sempre assim de extrema competitividade, e as corridas do Porschão, mano, é sensacional. Então também boto muita expectativa aí para a corrida da Porsche Cup. Quem sabe a gente tenha surpresas em termos de calendário, né, cara? A gente pode esperar aí, a Porsche Cup sempre desejou coisas diferentes, né? Corridas internacionais e tudo mais. Então acho que dá para a gente esperar muita coisa bacana daí, se a pandemia permitir, sem dúvida nenhuma. E a Copa Truck, cara, aqueles caminhões
são fantásticos, velho. Porque quem nunca foi numa corrida de Copa Truck, cara, e fala, corrida de caminhão, bicho, você vai em Interlagos. Eu pensava isso, vou ser sincero, há uns anos atrás, falava, cara, mas eu não curto muito corrida de caminhão. Aí eu fui lá, bicho, quando eles apontam na reta, você na largada, o negócio treme de uma forma que você fica. É como, cara, é uma sensação que só sabe quem vai ver isso daí, entendeu? Então, é uma baita corrida. Os caras tiram ali aqueles caminhões, são caminhões, são carros de corrida. Eu curto também demais a Truck e vai para Band, né, velho? Então, assim, é um ano que a gente tem muita coisa. Um ano que a gente vive na pandemia, aí tá todo mundo ainda meio trancado, meio. Mas em termos de esporte a motor, do que a gente tem para esperar, é um ano de comemorar demais esse começo, viu, Gui? Sim. Agora, Gabriel, para fechar a nossa conversa, né? Tá muito boa, né? Mas não dá para se estender muito. Vamos. Para fechar a nossa conversa, Fórmula 1, quem pode ser a surpresa na categoria, né? Quem certamente vai despontar, né? E quem pode ser a decepção? Surpresa, despontar e decepção. Vou anotar, porque, cara, fim de noite aqui, eu tô, para não ter que ficar perguntando, como foi a pergunta mesmo? Cara, eu acho que a surpresa da temporada pode ser o Daniel Ricciardo. Aí vai falar, pô, mas o Ricciardo não é surpresa. Mas, assim, durante um tempo ele ficou meio ali, né? Mas eu acho que ele pode ser uma baita de uma surpresa. E aí colocaria ali na segunda posição o Fernando Alonso. Acho que ele pode surpreender muita gente que não bota muita fé nele. Tô falando até de você, Gui, mas acho que ele pode surpreender muita gente nessa jogada. Boto muita fé nele. E aí, cara, por quê? Por quê? Porque o Max Verstappen, se ele conseguir, não é surpresa para ninguém mais, né, cara? O Verstappen é um baita de um piloto, já provou. Então, se qualquer coisa que aconteça com o Verstappen esse ano, para mim não é surpresa, cara. Mas se ele for campeão, ainda assim não é surpresa. Acho difícil, mas não é tão surpreendente assim, como eu acho que o Ricardo pode fazer nessa temporada e o Alonso também. Colocaria essas como surpresa, cara. Decepção, eu acho que a gente pode esperar a decepção do Nikita Mazepin, né? Apesar de eu falar aqui que ele tem toda a chance aí, e tem mesmo, tem, ele pode mandar um beijinho no ombro para mim lá depois que ele ouvir essa entrevista daqui um ano, pode acontecer, pode, né, me zoar, mas eu acho que ele tem tudo para ser a grande decepção desse ano, muito pelo comportamento dele, né? Acho que ele pode atrapalhar algumas corridas, sabe? Enfim, é o cara que eu apontaria como decepção. E foi o cara que pode despontar, eu colocaria o Tsunoda. Boto muita. Por quê? O Schumacher, cara, ele já tá despontado, entendeu? Ele vai fazer esse trabalho. Ele é um cara muito bem instruído, muito profissional. Ele vai ficar de boa ali na Haas, cara. Ele vai ficar 1 ano, 2 anos ali, só pegando a experiência do negócio e na hora de despontar, ele vai despontar. Mas o Tsunoda, talvez ele não tenha todo esse tempo, cara. E aí eu posso até queimar minha língua, mas eu vejo ele como um cara que pode despontar muito, assim, né? Muita gente puta, nem sabe quem é o Tsunoda, ou fala, puta, esse cara tá aí só porque é a Honda e tal. Até acho que pode ter um pouco assim, mas acho que ele é um dos caras que pode realmente despontar, assim, que a galera fala, puta, o cara é bom. Acreditaria aí no Tsunoda, cara. Isso porque, assim, o restante, né? Não vou falar dos grandes aqui. Os grandes são os grandes, cara, né? Eu não acho que o Bottas vai superar o Hamilton, então não vou citar o Bottas. Lá na Ferrari, cara, o Sainz, eu poderia ter falado do Sainz aqui, né? Como despontar. É um cara que pode despontar, né? Pode despontar. Ele já não é um novato, né? Então eu usei despontar nesse sentido assim, mas é um cara que a gente pode esperar bastante coisa, assim. Ele vai ter que ter esse embate com o Leclerc lá dentro da Ferrari. A gente sabe como a Ferrari é em termos de piloto número 1, piloto número 2, mas ele vai ter que ter isso lá. O Pérez, cara, né? Ele foi contratado claramente para ser piloto. A gente nem falou do Pérez aqui direito, mas, cara, o Pérez é um cara que a gente pode esperar muita coisa dele esse ano, porque tudo bem, ele foi contratado para ser piloto número 2 lá na Red Bull, coisa que o Albon não estava rolando ali, não estava fazendo. Mas ele tem a oportunidade da vida dele. Ele teve uma vez lá na McLaren, a McLaren não rolou, agora ele tem de novo, né? E ele é um cara que ele mostrou aí. O cara é talentoso, é rápido, é focado, manja dos carros também, de acerto de carro.
Então, assim, dá para esperar alguma coisa. Agora, vamos ver, a Red Bull vai permitir um Weber Vettel de novo? Não sei, cara, acho que não, né? Ali o pau comeu, né? Será que... E claramente a Red Bull quer um piloto número 2, então não sei, mas é um cara que a gente pode esperar muita coisa. E o Vettel, cara, não dá para colocar que ele vai despontar, né? Mas é um cara que pode surpreender também aí, colocando mais vezes a equipe no pódio. Acho que brigar pelo título é uma coisa muito complicada, né? Mas sim, é um cara que a gente pode esperar bastante coisa aí. Aí lá tem o Ricardo, que eu já falei, tem o Lando Norris. Cara, é mais esses daí, né? Eu acho que o Mick Schumacher fica um cara mais de boa, mas Mazepin, para mim, é decepção. A Williams, George Russell, a gente quer ver mais coisas do Russell, né? Quer ver ele melhor aí, pontuando. A Williams, nesse projeto, a Williams, a gente falou pouco também, está nesse processo de longo prazo. A Williams, então, assumiu o Dorilton Capital, né? Não é mais uma equipe de garagista, como a gente chamava, não tem mais o Sir Frank Williams lá, não tem mais a Claire Williams, agora é um grupo de capital norte-americano, e eles fizeram um projeto de 10 anos, né? E tá com uma baita equipe, Simon Roberts ali como chefe de equipe, e a gente espera que a Williams melhore nesse ano. Acho que uma decepção em termos de equipe pode ser a Alfa Romeo, cara. Né? Não sei. Vamos ver, vamos aguardar. A Alfa não vem numa pegada tão boa em 2020. Vamos ver, ela precisa dar um up aí. Mas se eu tivesse que chutar uma, eu também chutaria a Alfa Romeo meio decepcionando esse ano, viu, Gui? Sim. Gabriel, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma conversa muito boa, muito legal, né? Eu acho que a gente conseguiu tratar de várias coisas a respeito não só da Fórmula 1, mas também de outras categorias, né? Passando por WEC, passando por Fórmula Indy, também por categorias brasileiras. Então, por isso quero agradecer você ter aceitado o convite e passo, né, para as considerações finais. Ô Gui, eu que agradeço aí você ter me chamado para esse bate-papo aqui. Não sei se podia revelar, mas é domingão, ó, 9h30 da noite. Botei um papo sobre Fórmula 1. Eu falo pra caramba, cara. Então já peço desculpas aí para você, para seus ouvintes aí que acharam que eu falo demais. Mas é um assunto que me empolga muito. Eu sou um fã, sempre fui fã da Fórmula 1. Né? Quando eu pude trabalhar com Fórmula 1 foi um sonho. Hoje vivo um sonho de poder cobrir um esporte que eu tanto amo. Então é realmente muito empolgante. Peço desculpas se eu falei demais. E mais uma vez, te agradeço pelo convite, cara. Estou à disposição aí. E peço pro pessoal aí se manter informado lá no f1mania.net. A gente acompanharia um boletim diário, né? Todo momento que sair notícia, você pode entrar lá, que a gente sempre tem coisa nova, viu, Gui? Então é isso aí, cara. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Sim. Então, Gabriel, mais uma vez quero agradecer, né? Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para se inscrever no canal Mesa de Debates, curtir esse vídeo no YouTube, né? Curtir esse vídeo no Facebook, compartilhar nas redes e seguir a gente no Instagram, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Está encerrado, né, mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima. Fui.